O comandante do caça alemão fez os ajustes finais em sua máscara de oxigênio, examinando com precisão os monitores da cabine. A tela de radar mostrava uma aeronave não identificada e as instruções eram diretas. Um jato russo de reconhecimento, Il-20M, estava voando sem um plano de voo autorizado. Não era a primeira vez, nem seria a última, que a Força Aérea da Alemanha se deparava com essa situação. Os céus sobre o Báltico, constantemente marcados por tensões militares, se tornaram um cenário de operações contínuas. Cada vez que um avião estrangeiro penetrava nesses céus, a lembrança de conflitos passados ressurgia, e a linha tênue que separava as fronteiras aéreas entre a Europa e a Rússia parecia ainda mais frágil. Era um cenário de intensa vigilância, com ambos os lados mantendo um delicado equilíbrio de poder. As operações da OTAN na área apenas intensificavam a sensação de uma ameaça latente. Embora o Il-20M fosse uma aeronave mais antiga, sua presença não podia ser subestimada. Projetada com a engenharia robusta da era soviética, a aeronave estava equipada com uma gama de sensores e antenas capazes de captar e decifrar informações vitais dos sistemas de defesa da OTAN, extraindo dados cruciais que poderiam ser decisivos em um eventual confronto. Naquele instante, o Il-20M avançava pelo céu sem qualquer esforço para se ocultar. Seu transponder permanecia desligado, numa clara demonstração de desafio, uma afirmação silenciosa de que a Rússia estava comprometida em adquirir qualquer informação que pudesse obter. Em resposta, os Eurofighters aceleraram, rasgando os céus em uma corrida vertiginosa. O que era originalmente uma rotina para os pilotos alemães se tornava mais uma vez um teste de nervos. Em um ambiente de exercícios e treinamentos incessantes, os protocolos de interceptação foram refinados ao longo dos anos, sabendo que cada missão poderia ser um prelúdio para algo maior. O dia 10 de agosto se transformou em mais um capítulo dessa contínua e tensa disputa aérea sobre o Báltico, onde cada movimento era cuidadosamente medido e cada decisão poderia ter implicações sérias. Enquanto os caças se aproximavam, os operadores russos a bordo do Il-20M mantinham a compostura. Eles sabiam que a chegada dos Eurofighters era esperada e os alemães seguiam o protocolo habitual. No entanto, o verdadeiro objetivo da missão era cronometrar a chegada dos caças, estudar suas rotas e observar as táticas usadas. Todos os dados sobre tempos de reação, ângulos de ataque e manobras evasivas foram meticulosamente registrados e enviados para Moscou. Os pilotos alemães, por outro lado, entendiam que, mesmo sem um confronto direto, já estavam engajados em um conflito tecnológico e estratégico, onde a antecipação dos movimentos do oponente era crucial. Há uma história compartilhada entre essas duas nações, uma história de confrontos em diferentes terrenos e sob diversas circunstâncias, mas sempre com a mesma intensidade. Agora, esse confronto se desenrola no ar, em um jogo onde cada lado conhece perfeitamente seus limites, mas nunca os ultrapassa. O Il-20M continuou seu voo, mantendo-se próximo à fronteira do espaço aéreo da OTAN, mas sem cruzá-la. Essa linha invisível traçada nos mapas por generais e analistas é o limite da confrontação direta. Ambos os lados sabiam que uma violação poderia desencadear algo muito maior do que um simples embate aéreo, mas também sabiam que permanecer no limite dessa linha permitia enviar uma mensagem poderosa. Estamos aqui, observando, prontos para qualquer coisa. Esse jogo se repetiu inúmeras vezes. A Rússia, com seu enclave de Kaliningrado, seu ponto mais ocidental e estratégico, envia regularmente aviões como o Il-20M em missões de reconhecimento. Esse enclave, situado entre a Polônia e a Lituânia, é uma verdadeira adaga cravada no coração da Europa, uma base militar repleta de tropas, mísseis e, claro, aviões de inteligência. Kaliningrado não é apenas um bastião militar, é um símbolo da resistência e projeção de poder da Rússia na Europa. Cada missão do Il-20M, a partir dali em direção ao Báltico, é uma declaração de presença, um lembrete de que a Rússia não cederá nem um centímetro de sua influência na região.
Por outro lado, os alemães têm destacado seus Eurofighters como parte das missões de polícia aérea da OTAN. Essas missões são uma resposta direta às crescentes atividades russas na região. Com a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, a tensão no Báltico aumentou significativamente. Para a Rússia, a expansão da OTAN até suas fronteiras é vista como uma provocação. Para a OTAN, é uma medida de segurança necessária. O piloto alemão sabia que, embora a missão daquele dia fosse interceptar e escoltar, a verdadeira tarefa era enviar uma mensagem de dissuasão. À medida que se aproximava do IL-20M, seu avião vibrava com a energia contida de anos de aprimoramento técnico e estratégico. A Luftwaffe, com sua longa história de excelência aérea, estava pronta para qualquer eventualidade. Mas a missão daquele dia, como tantas outras antes, não era disparar. Era estar ali, presente, visível e letal se necessário. Da sua cabine, o piloto do Eurofighter podia ver o enorme IL-20M à distância. Sabia que o avião russo estava carregado com equipamentos de inteligência sofisticados, capazes de captar sinais e decifrar comunicações em tempo real. O que ele não sabia era quantos russos já haviam coletado sobre suas manobras, o que já sabiam dos padrões de resposta alemães e quanto tempo levaria para que esses dados fossem usados em algum cenário mais perigoso. O IL-20M voava com a confiança que só anos de experiência poderiam proporcionar. A tripulação, composta por veteranos da Força Aérea Russa, realizava suas tarefas com precisão, ciente de que qualquer erro poderia ser fatal. Aquela não era apenas mais uma missão, mas um elo em uma cadeia de operações que ajuda a Rússia a se manter informada e preparada para qualquer eventualidade. A informação coletada naquele dia poderia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso no futuro. Enquanto os aviões seguiam suas rotas, o cenário abaixo deles testemunhava a beleza e a fragilidade da região. O Báltico, com suas águas frias e turbulentas, foi palco de inúmeros conflitos ao longo da história, desde invasões vikings até as guerras mundiais. Essas terras e águas viram impérios passarem, e o eco desses dias parece ressoar cada vez que um avião de combate rasga seus céus. As manobras aéreas no Báltico eram apenas uma parte de um jogo maior. Nas profundezas das salas de guerra do Kremlin e das reuniões da OTAN, decisões eram tomadas que determinariam o curso dessas missões, até onde poderiam ir antes que o outro lado reagisse de forma mais agressiva. Para os habitantes dos países bálticos, essas manobras eram um lembrete constante de sua posição no tabuleiro geopolítico. Estavam presos entre dois gigantes e, embora sua vida cotidiana continuasse, sabiam que, a qualquer momento, poderiam ser arrastados para um conflito maior. Cada vez que ouviam o rugido de um caça sobre suas cabeças, se perguntavam se aquilo seria o prelúdio de algo mais grave. O dia 10 de agosto foi mais um dia nessa dança perigosa. Os Eurofighters escoltaram o IL-20M até que ele estivesse longe o suficiente do espaço aéreo da OTAN. Não houve trocas de palavras, nem disparos de mísseis, apenas a presença silenciosa e ameaçadora de duas forças que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando os caças retornaram à sua base e o IL-20M seguiu seu caminho para Kaliningrado, ambos os lados sabiam que o jogo continuaria. E assim será repetidamente enquanto a tensão na região permanecer tão palpável quanto o ar que respiram. Cada intercepção, como a daquele dia, serve como um ensaio, uma preparação para uma eventualidade que todos esperam que nunca ocorra, mas para a qual estão prontos para lutar, se necessário. Os céus do Báltico continuarão a ser um campo de batalha invisível, um lugar onde as superpotências medem suas forças, mas onde a guerra ainda não eclodiu. Os homens e mulheres que pilotam esses aviões e operam esses radares são os protagonistas silenciosos de uma narrativa que parece não ter fim. Uma história em que cada detalhe, cada decisão, pode mudar o curso da história.
À medida que as potências globais voltam seu foco para a região ártica, os países da América Latina observam atentamente e tiram proveito das lições desses movimentos. Em um cenário global em constante transformação, a América Latina encontra uma chance única de redefinir seu papel e estreitar suas conexões internacionais. Esse cenário emergente pode trazer novas possibilidades para parcerias frutíferas e uma maior voz no cenário global. Ao explorar essas novas dinâmicas, a região pode criar oportunidades para colaborar e aproveitar recursos e experiências conjuntas, promovendo um avanço sustentável e enriquecedor para suas nações.